Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa quinta aula sobre criação de karaokês. Bom pessoal, nas aulas passadas nós viemos tratando sobre algumas questões que envolviam sempre o EggSub e passamos por vários tópicos como a interface dele, tags e até a parte de sincronia de linhas e sílabas. Bom, no vídeo de hoje nós iremos tratar uma questão completamente diferente das outras aulas, que será a questão de lógica. Não é uma coisa que tem uma ligação direta com o nosso EggSub, porém é algo que vai ser muito importante que vocês compreendam para que a gente possa prosseguir para as próximas aulas, onde a gente vai estar aprendendo a programar de fato. Bom, então hoje, diferente do que a gente está acostumado, eu vou abrir aqui o Writer para que a gente possa estar vendo alguns conceitos bem simples. Eu espero que o vídeo de hoje não seja tão longo como os últimos, mas a gente vai falar de algumas coisas aqui. Ok, pessoal, em primeiro lugar, por que a lógica é importante para a gente? Compreendendo os conceitos que a gente vai tratar aqui, é que a gente vai conseguir aprender de fato como criar as nossas linhas de programação. Sem o entendimento da lógica, fica muito difícil que você, como eu posso dizer, que você compreenda o que está acontecendo ali dentro do seu programa. De fato, o que a gente vai estar fazendo aqui não é um curso de programação, ou seja, a gente não vai ter um foco tão grande na programação. Porém, ela vai ser importante para que a gente consiga criar os nossos karaokês. Então, a gente vai ter que fazer essa pequena pausa na parte do EggSub para poder estudar isso. Para isso, eu preparei alguns tópicos aqui. E para ajudar vocês a compreender melhor a lógica, eu quero fazer um comparativo dela com o conjunto dos números naturais. Sei que tem uma galera aí que odeia matemática, que já deve ter torcido o nariz quando eu falei isso. Mas vocês vão ver que isso é uma coisa bem simples de se compreender. Bom, então em primeiro lugar vamos dar uma relembrada sobre o que é o conjunto dos números naturais. Eu vou colocar um n aqui, com o igual, vou abrir uma chave e vou mostrar aqui para vocês o conjunto dos números naturais. Que, como vocês devem saber, são os números de 0 a 9. Isso representa para a gente o conjunto dos números naturais. O que esse conjunto define para a gente? Os elementos que tem dentro dele, ou seja, de 0 até 9. Agora, imagine o número 10. O número 10 ele não pertence ao conjunto dos números naturais, porque ele não está definido aqui. O número 10 ele pode ser criado pela união do número 1 e do número 0, e aí ele é criado. Mas, sendo ele não pertencente a esse conjunto, ele não pode ser usado aqui dentro. Ok, o que mais que a gente sabe sobre o conjunto dos números naturais? A gente pode fazer 4 operações básicas com ele, que é a soma, a subtração, a multiplicação e a divisão. Ok, quando eu escrevo isso daqui, eu imagino que a maioria, se não todo mundo, entende que se eu pegar, por exemplo, o número 2 e o número 5 e dizer para você fazer a soma deles, você vai saber somar os dois e vai chegar ao resultado que é 7. Assim como vai funcionar com a subtração, multiplicação e divisão. Isso é uma coisa bem simples. Então, era essa a parte que eu queria relembrar com vocês, para que vocês pudessem entender. Eu vou deixar isso aqui, para que a gente não esqueça. Mais alguns tracinhos, ok. Certo. Então, vamos poder falar agora sobre a lógica. A lógica que a gente está tratando é a lógica booleana, ou também como é conhecida a lógica de Boole. Ok, eu vou definir agora para vocês o conjunto, como posso dizer, dos elementos que a gente vai ter na nossa lógica. Eu vou colocar ele aqui como um B, igual, abrir e fechar chaves. E ela tem apenas 2 elementos. O elemento verdadeiro e o elemento falso. Eu estou definindo aqui como a palavra verdadeiro e falso para que fique mais fácil de vocês compreenderem, mas você pode definir isso de qualquer forma que você quiser. Você pode colocar 1 ou 0,
true e false, enfim, fica a seu critério isso daí. Mas aqui para as nossas aulas vamos tratar como verdadeiro e falso a princípio. Ok, e a gente pode fazer também algumas operações com esse conjunto. Essas operações vão ser o e, o ou e o não. Ok, já pode estar dando algum nó na cabeça de vocês, mas calma que isso é bem simples. Vamos passar mais um tracinho aqui, para ficar tudo bem separado. Certo. Agora vamos pensar, como que eu faço uma soma, aliás, soma eu já falei, vamos falar de subtração. Como que eu faço uma subtração no conjunto dos números naturais? Eu pego um número, coloco o sinal da subtração e coloco outro número. Na frente disso, a gente vai ter um igual, que é para representar o resultado disso. E aqui a gente vai ter o menos 3, que é o resultado dessa operação. É menos 3 mesmo, né? Bom, espero que seja. Certo, pessoal. Como que isso vai funcionar aqui na nossa lógica booleana? A operação de e, de ou e de não são bem simples. Ok, pessoal, eu vou começar com o não. Como a gente tem apenas dois valores aqui, eu já vou deixar claro para vocês que o não é uma operação que é aplicada a apenas um valor. Então, como que a gente vai fazer ele? A gente coloca não, e na frente dele a gente vai colocar o valor que a gente quer mexer. Que no caso, eu vou usar aqui o verdadeiro para esse exemplo. Aqui na frente eu vou colocar um sinal de igual, apenas para representar que aqui na frente vai estar o resultado dessa operação. Ok. Agora é uma parte que pode ser esclarecedora para vocês. Vamos pensar um pouco logicamente por um momento. Quando eu digo que alguma coisa é verdadeira, você automaticamente entende que eu estou dizendo que isso é verdadeiro. E a mesma coisa vale para o falso. Se eu digo que essa coisa não é verdadeira, o que essa coisa é? Obviamente, essa coisa é falsa. Daí a gente já pode entender o funcionamento do nosso operador não. Ele inverte o valor que está na frente dele. Se a gente diz que uma coisa não é verdadeira, ela se torna falsa. Se a gente diz que uma coisa não é falsa, ela é verdadeira. Faz sentido, não faz? Opa! Eu coloquei falso aqui apenas por demência mesmo. Essa coisa de ficar usando em inglês acaba atrapalhando às vezes. Enfim, falsa. Esse é o nosso operador não. Eu acho que ficou bem simples de entender. Não tem muito que a gente falar sobre ele. Eu vou dar um espaço aqui. Mais um e vou colocar um título aqui para a gente poder entender melhor. Certo, passando mais um traço aqui. E agora a gente vai trabalhar com o ou. Então, vamos colocar o título aqui. Certo, pessoal. O ou já é um operador que trabalha com dois valores, assim como as operações dos números naturais. Então, como que a gente vai trabalhar? A gente vai colocar aqui verdadeiro ou falso. Bom, isso daqui pode ser algo que não faça muito sentido para vocês e eu não irei explicar o porquê disso exatamente. É uma coisa que, se vocês quiserem entender, eu recomendo que vocês procurem alguma outra aula que trate especificamente de lógica. Por que isso? Se eu for entrar nessa parte de querer explicar o porquê dos resultados desses operadores, eu vou me estender aqui por mais de horas. E não é bem a intenção da aula. A intenção é apenas fazer com que vocês entendam o funcionamento deles. Por isso que eu vou estar mostrando apenas o resultado e a forma como vocês entendam rapidamente qual é esse resultado. Eu infelizmente vou ficar devendo isso para vocês, mas não tem outra forma de estar fazendo isso no momento. Bom, vamos lá. O operador OU, o resultado dele vai ser sempre verdadeiro. Sempre, sempre, sempre. Opa, eu escrevi sempre, como sou burro. Vai ser sempre verdadeiro o resultado.
vai acontecer apenas um caso onde o resultado desse operador vai ser falso, que vai ser quando os dois valores que ele está operando aqui forem falsos. Aí o resultado será falso. Então, se a gente fosse fazer como eu posso dizer, uma tabela não, eu até vou colocar uma tabela para vocês depois no site, para que fique mais fácil de entender, mas aqui eu vou estar mostrando em forma de texto mesmo. Fica assim as 4 operações possíveis, tendo em vista que a gente só tem 2 valores. Então, falso ou falso, o resultado será falso, que foi o caso que eu expliquei para vocês. Se a gente tiver também falso ou verdadeiro, como eu disse, vai ser sempre verdadeiro. Verdadeiro ou falso também vai dar verdadeiro. E verdadeiro ou verdadeiro também vai dar verdadeiro. Então, como eu disse, apenas no caso de ser falso ou falso, o resultado vai ser falso. Em qualquer outro caso, o resultado será sempre verdadeiro. Com isso, a gente termina aqui de falar sobre o OU. Agora a gente já pode passar para o nosso próximo operador, que será o E. Certo, pessoal? O E funciona basicamente igual ao OU. Ele tem apenas uma diferença. Ele é como se fosse o contrário dele. O que isso quer dizer? Ele sempre vai dar como resultado falso, a não ser em um caso, quando ele tiver a operação verdadeiro e verdadeiro, o resultado aí sim vai ser verdadeiro. Em qualquer outro caso, o resultado vai ser falso. Então, vou fazer o mesmo esquema que eu fiz aqui com o OU aqui no E para vocês. Ficando falso e falso. Falso, falso e verdadeiro. Falso, verdadeiro e falso. Falso e novamente verdadeiro e verdadeiro, que vai dar verdadeiro. Acho que ficou bem clara essa parte. Eu imagino que vocês não devam ter dúvidas quanto a forma como isso aqui deve ser feito, né? Como eu disse, está explicado aqui cada um dos casos que pode acontecer. E os valores vão ser sempre esses, nunca vai acontecer diferente. Se vocês tiverem interesse em saber o porquê de ser verdadeiro e etc., vocês podem me dizer aí nos comentários que eu puxo alguma videoaula e linko para vocês que vocês possam aprender isso melhor. Certo, pessoal. Agora eu tenho mais algumas coisas para falar sobre isso para vocês. Vamos passar aqui mais um traço, para a gente não perder nossa organização, que é uma coisa muito importante, né? Opa, fiz merda. Certo, pessoal. Eu tenho mais algumas coisas para falar aqui para vocês. Como eu mostrei aqui, os operadores funcionam entre 2 elementos. Porém, eles podem funcionar como termos também. Eu vou introduzir agora para vocês o conceito de usar colchetes. Olha só, eu lembrei do colchetes. Vamos ver o seguinte. Imagine que você tem a seguinte expressão. Vamos abrir um colchete aqui. Olha só, pessoal. Aqui a gente agora tem uma expressão. O que é uma expressão? Quando a gente tem com o colchete e uma operação dentro dele e fora dele, o resultado dessas operações vai ser feito com esse E. O colchete é o que define a precedência. Então, o que está dentro do colchete vai ser resolvido primeiro e depois o que está fora. E é normal também você fazer sempre da esquerda para a direita. Então, a gente olhando aqui, verdadeiro ou falso. Se você não consegue lembrar ainda de cabeça, sempre recorra aqui ao texto, à tabela que eu vou deixar, para que você vá pegando o jeito. Verdadeiro ou falso? Vamos achar aqui a nossa linha onde está isso. Está no OU.
verdadeiro ou falso. Aqui a gente tem que o resultado é verdadeiro. Então a gente já pode colocar aqui que a primeira parte o resultado será verdadeiro. Agora, esse E que está aqui, vamos repetir ele aqui na frente. E agora a gente vem para essa segunda parte aqui, que é o falso e falso. Novamente, vamos dar uma olhada aqui, falso e falso. O resultado é falso, então a gente vai colocar falso aqui. Bom, agora a gente já tem uma nova expressão para a gente poder resolver, verdadeiro e falso. Olhando aqui novamente, a gente tem que verdadeiro e falso, o resultado é falso. Então a gente pode colocar aqui que o resultado final vai ser falso. Olha só, a gente pegou uma expressão bem grande, quebrou ela em pedacinhos e resolveu até a gente chegar no resultado final dela, que era falso. Ok, mais um exemplo que a gente pode dar aqui, a gente pode colocar, deixa eu só pular um espaço aqui, falso ou, abrindo colchetes, e a gente pode colocar, sei lá, verdadeiro e verdadeiro. Qual será o resultado aqui? A gente pode fazer isso de cabeça, olha como é simples. Qual que é a regra que a gente lembra do E? Ele vai ser sempre falso a não ser que os dois elementos operados sejam verdadeiros. Olha só, verdadeiro e verdadeiro. Se os dois são verdadeiros, isso daqui vai dar verdadeiro. Ou seja, vai ficar tudo verdadeiro ou um falso. Mesma coisa para a regra do ou. A gente sabe que tudo é verdadeiro a não ser que os dois sejam falsos. Sendo que um aqui é verdadeiro, então a gente já pode ter certeza que o resultado aqui vai ser verdadeiro. É uma coisa bem simples que a gente tem aqui. Malditas maritacas. Então, enfim, pessoal, eu acho que é bem simples de entender. Se vocês ficarem com alguma dúvida, por favor, coloquem nos comentários. Eu vou tentar responder todo mundo. Se não tiverem também, não precisa colocar. E nisso daqui você já tem uma noção também da questão de hierarquia. O que está dentro do colchete, como eu disse, sempre vai ser resolvido primeiro, nunca o que está de fora. Porque pensa o seguinte, nessa linha aqui de cima, faz sentido você resolver o que está dentro do colchete primeiro, para depois fazer essa parte aqui do E de fora. Porque não tem como você operar. Mas nessa linha aqui de baixo você pode ficar em dúvida, porque você já tem um falso aqui, e aqui dentro você tem um verdadeiro e verdadeiro. E eu disse para você também que o correto é sempre fazer da esquerda para a direita. Mas aí é o que acontece, como eu disse, da precedência. Não tem como você operar um valor de falso com alguma coisa aqui que você não sabe o que é. Por isso que você tem que fazer o que está dentro primeiro. Aí você consegue fazer com a operação com falso aqui e chegar no resultado final. Bom, pessoal, eu vou deixar esse arquivo aqui disponível para vocês. Vai estar na descrição aí do vídeo. Para quem acompanha pelo site, vai estar no post o link para você fazer o download. E eu acho que isso já encerra a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Como eu disse, se vocês ficarem com alguma dúvida, por favor, coloquem aí nos comentários. E é isso, pessoal. Obrigado por ter assistido. Valeu e até a próxima.